Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e vamos continuar a aula sobre a Roma República. Dessa vez vamos falar sobre a expansão da cidade de Roma durante sua época republicana. A expansão romana na Itália foi contemporânea a esse processo de consolidação política interna e de mudança institucional. Ameaçada externamente, a cidade teve não apenas de se defender, mas também de desenvolver meios para enfrentar as crescentes necessidades de recursos humanos e materiais. A conquista de Veii foi o primeiro grande empreendimento romano fora da região do Lácio. O longo conflito terminou em 396 a.C. com a destruição da cidade de Veii, cujo território foi anexado ao de Roma. Mas uma grave ameaça surgiu com a invasão dos gauleses, povo guerreiro celta que ocupava desde a Germânia até a Gália, que correspondia em parte ao território da atual França, que se estabeleceu na planície do Pó, do norte da Itália. Em 390 a.C., os gauleses invadiram Roma. Durante longos dias teve lugar o sítio do Capitólio Romano. Uma noite os gauleses tentaram escalar a colina aproveitando da sua obscuridade, de ser de noite. Fizeram tão pouco ruído que nem os cães de guarda ouviram. Parecia que seu intento então teria um bom sucesso, quando de repente os gansos sagrados criados no santuário da deusa Juno despertaram e começaram a grasnar. Se deu então um alarme. Os soldados romanos correram aos postos de alerta. Os primeiros inimigos estavam pondo o pé na plataforma já nesse momento. Mas os romanos se lançaram sobre eles e os fizeram cair com todo o seu peso sobre os campanheiros que os seguiam. Resumindo, o ataque gaulês fracassou. Ainda assim, os mantimentos romanos se esgotavam e não poderiam resistir por muito tempo. Pressionados por seus soldados, os chefes romanos tiveram que empreender negociações e aceitar a ideia de rendição e perguntar pelas condições de Breno, o líder dos gauleses, para a paz. Breno então pediu ouro, muito ouro, e prometeu respeitar a vida dos combatentes romanos. No dia seguinte, os oficiais romanos saíram da cidadela acompanhados por escravos que portavam metal para o resgate. Começou então a pesar o ouro, e quando se alcançou o peso acordado, Breno lançou sua espada no prato da balança e exigiu que se agregasse ao resgate o suficiente para restabelecer o equilíbrio do peso daquela espada. Os romanos protestaram, e então Breno teria gritado: "A desgraça caia sobre os vencidos". Então eles tiveram que obedecer. Fartos de ouro, aplacados pelo butim, os gauleses então abandonaram Roma e retomaram o caminho para o norte. Mas os romanos asseguraram-se de que eles não fossem muito longe. Um romano chamado Camilo conseguiu reunir um exército de auxílio entre as cidades aliadas de Roma, temerosas do perigo gaulês, que atacaram os gauleses enquanto se retiravam. Seja como for, Roma sentiu o medo, estivera perto de cair e entendeu que nem as mais sólidas muralhas servem de nada se não há abraços para defendê-las. A guerra havia arruinado. Boa parte de suas casas tinham sido queimadas ou destruídas ou perderam a honra. Assim é que por muito tempo os gauleses seguiram inspirando o temor nos romanos. Durante séculos bastava que se pronunciasse seu nome para que todos saíssem correndo buscando armas. Depois de superarem esse perigo, os romanos conquistaram então a região do Lácio, cujos habitantes, os latinos, foram absorvidos e incorporados à cidadania romana. Com isso, Roma desfez a Liga Latina e se tornou a Senhora do Lácio. Após combater essas populações vizinhas e consolidar sua posição no Lácio e nas áreas limítrofes, Roma iniciou no século IV a.C. uma ofensiva para deter o avanço de populações de montanheses ao sul, que seguiam do interior em direção à costa. Após a submissão da Itália Central, as vitórias romanas levaram à conquista da Itália Meridional e do Sul. Após quase 2 séculos de luta pela supremacia na Itália, Roma tornou-se uma potência de âmbito internacional. Após dominar o Lácio, Roma voltou-se para o sul de sua península. Conseguiu fazer alianças importantes com cidades gregas da Campânia, que era uma região fértil agriculamente e que tinham portos importantes. A partir da Campânia, Roma se deparou com os povos samnitas, que ocupavam a região montanhosa central da península, a quem derrotou após 2 longas guerras. Abaixo da Campânia, as cidades da Magna Grécia desistiram uma a outra em 272 a.C. Roma então tinha assegurado seu domínio sobre toda a Península Itálica.
As guerras de conquistas e os pactos de aliança trouxeram consequências importantes para as instituições romanas. Roma englobava agora sistemas locais muito diversos, polis gregas meridionais, ricos centros agrícolas da Campânia, cidades etruscas com instituições urbanas desenvolvidas, além de povoados mais simples, de pastores das regiões dos Apeninos. Unificar a Península Itálica sob sua hegemonia era um grande problema, devido às diferentes estruturas das comunidades submetidas. Os romanos então empregaram várias estratégias nesse sentido. A aristocracia criou laços de amicitia, amizade, com as classes dirigentes de outras cidades, permitindo a entrada de famílias das elites itálicas na aristocracia senatorial, na política romana, estabelecendo assim relações políticas e redes de clientela, além de alianças familiares com os grupos dirigentes de cada sociedade submetida a Roma. Na península, as populações sob domínio romano adquiriram situações jurídicas diferentes perante a cidade, que firmou múltiplos tratados de aliança com as cidades itálicas. Teoricamente autônomas, as cidades se comprometiam a prestar auxílio militar em caso de conflito externo, fornecendo soldados para Roma. Eles eram então os chamados aliados, os soci, termo do qual derivou a nossa palavra de sócio. Existiam as cidades nas quais os habitantes eram considerados cidadãos de segunda classe, que gozavam de cidadania romana incompleta, sem direito de votar nas assembleias. Algumas cidades recebiam a condição de municipium, comunidades cuja população local tinha uma cidadania romana e total autonomia em relação aos assuntos internos da cidade. Após controlar toda a Península Itálica, Roma entrou em contato direto com Cartago, cidade fundada pelos fenícios em 814 a.C., no norte da África, uma superpotência do Mediterrâneo antigo. As cidades do Mediterrâneo Ocidental, sem exceção, reconheciam a supremacia cartaginesa, mas a rapidez da expansão romana funcionou como um alerta para Cartago, pois significava o surgimento de uma possível ameaça em sua zona de domínio comercial. O ímpeto expansionista romano não tinha diminuído, e os enfrentamentos entre as duas poderosas cidades tiveram início na Sicília, ilha situada entre Roma e Cartago, e rica o bastante para despertar o interesse da aristocracia fundiária romana. Foi o início da Primeira Guerra Púnica. Ao longo da Primeira Guerra Púnica, que durou de 264 a 241 a.C., Roma, que jamais enfrentara um combate naval por navios, precisou construir uma frota para proteger sua costa e bloquear os estabelecimentos cartagineses na Sicília, e assim conseguir destruir uma grande frota púnica nas ilhas Egates, levando Cartago a aceitar um tratado de paz. Os vencidos desocuparam a Sicília e aceitaram pagar em 10 anos uma pesada indenização a Roma. Aproveitando as dificuldades de Cartago, Roma ocupou também a Sardenha. Foi o início da expansão territorial romana fora da Península Itálica. Assim, após a Primeira Guerra Púnica, Roma tornara-se também uma potência marítima. Com a conquista da Sicília, da Sardenha e da Córcega, pôde organizar estas ilhas como as primeiras províncias romanas e expandir-se pelo mar Mediterrâneo. Após o fracasso contra Roma, o general cartaginês Amílcar Barca defendeu um projeto de expansão fora da África. Veteranos e mercenários de Cartago desembarcaram na Península Ibérica, região da atual Espanha, conquistando territórios que correspondem à atual Andaluzia a partir de Gades. A existência de minas nessa região permitiu a Cartago a cunhagem de moedas com maior teor de prata, restabelecendo as perdas que tivera com a sua derrota. Em 218 a.C., Aníbal, filho de Amílcar, retornou à guerra contra Roma a partir da Península Ibérica, invadindo a Península Itálica pelo noroeste, chegando a atravessar os Alpes. A operação levou 5 meses, causando a perda de parte dos efetivos no caminho. Tornou-se uma grande lenda a travessia de Aníbal com seu exército, que incluía seus temíveis elefantes de guerra, verdadeiros tanques de guerra da época, através dos Alpes. Os romanos, que nunca tinham visto um elefante, ficaram apavorados, e os cavalos aterrorizados quando viram a chegada do exército cartaginês. E Aníbal esperava que muitos dos aliados dos romanos a abandonassem, enfraquecendo seu poder. Saguntum is lost, and our Western allies have failed us.
Where was the last report of his whereabouts? My spies in Iberia tell me his fleet has sailed. We must expect an invasion at Massalia! The mercenaries in the north report that he has forged an alliance with the tribes of the Po Valley. He intends to circumnavigate Massalia and march his army... Over the Alps, perhaps! He would lose half his army from attrition alone. The other half would desert. We must defend the mountain passes. Do you expect the Gauls to welcome him when he arrives? I suppose he will bring with him an army of elephants! Senator! I dare say that would be quite a feat, even for the great Hannibal Barca. Os romanos foram surpreendidos pela chegada dos cartagineses procedentes do norte pelos Alpes, sendo obrigados a defender o Vale do Pó e sofreram uma grave derrota no lago Trasímene. Aníbal então se dirigiu para a Itália meridional e Quinto Fábio, nomeado ditador para fazer frente à situação, optou pela tática de evitar batalhas campais, dada a força bélica dos cartagineses. Seguiu-se uma guerra de devastação de ambas as partes. Decididos a enfrentar Aníbal em batalha, os romanos sofreram outra derrota em Caná em 216 a.C., perdendo 80.000 homens, um cônsul e numerosos senadores. Vários aliados de Roma passaram para o lado de Aníbal, que se instalou em Capua. Essa foi a maior derrota sofrida pelos romanos. A partir de 215 a.C. seguiu-se uma guerra de desgaste em que Roma chegou a recrutar 25 legiões. A cidade conseguiu resistir devido a vários fatores, entre os quais suas muralhas, sua frota e a fidelidade dos aliados da Itália Central e de suas colônias. Só em 211, 4 anos depois, Roma conseguiu tomar Capua de volta e Siracusa também. Em 209, recuperou Tarento e Cartagena, com seus arsenais e minas de prata. Finalmente, o general Públio Cornélio Cipião convenceu os romanos a invadir a África, o que foi um golpe de mestre, pois Aníbal foi chamado de volta para defender a sua cidade, abandonando a Península Itálica. Derrotados na cidade de Zama, perto de Cartago, os cartagineses aceitaram a paz em 201. Entregaram a frota, abandonaram todas as suas possessões fora da África e se comprometeram a pagar outra pesada indenização de guerra. Com isso, Roma adquiriu territórios da Hispânia e anexou Siracusa na Sicília. Também castigou duramente os aliados que passaram para o lado de Aníbal, confiscou suas terras, a elite dirigente foi sumariamente executada, exigiu multas pesadas e instalou guarnições militares e destruiu suas muralhas. Em Roma, a ideia de expansão já tinha conquistado senadores e cidadãos. Os aristocratas não queriam renunciar às novas oportunidades de glória e de butim de guerra, e os negociantes itálicos e fornecedores do exército queriam novas chances de comércio. O povo, por sua vez, tinha esperanças de conquistar mais terras. A cidade então começou a ter interesses econômicos no Oriente. No decorrer do século II a.C., as legiões romanas submeteram a Macedônia, destruíram Cartago no final da Terceira Guerra Púnica, submeteram a maior parte da Península Ibérica e ocuparam a Grécia em 146 a.C., numa expansão cada vez mais vertiginosa. Carthage makes a mockery of Rome. They must be punished! Those walls can withstand any attack! Scipio will not fail. Fire! This will never end! They will never surrender! Take those walls! Gods, what have we done?
Os territórios ocupados foram anexados ao Estado romano e organizados em forma de novas províncias. A Espanha em 197, a Macedônia em 148, a África em 146 e a província da Ásia, antigo reino do Pérgamo, em 133. As consequências dessa expansão foram enormes, pois esses territórios, que continham populações e cidades variadas e antigas, compreendiam áreas de produção agrícola muito desenvolvidas e dispunham de jazidas de matérias-primas como as minas de prata da Espanha. Também forneceram uma grande quantidade de prisioneiros de guerra, logo escravizados, e de provinciais desprovidos de direitos e submetidos à exploração romana. Abriram-se novos mercados aos negociantes itálicos para as atividades comerciais e empresariais, sem qualquer tipo de concorrência. Vemos então que, ao fim de apenas meio século, Roma transformara-se numa potência mediterrânea e adquirira um império territorial. Os romanos podiam então chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. A partir daí, Roma conheceu um impressionante afluxo de riquezas, principalmente sob forma de dinheiro e escravos provenientes do saque das guerras e da exploração de suas províncias. Essa situação permitiu que o Senado, em 167 a.C., isentasse os cidadãos romanos de tributum, um imposto direto que recaía sobre eles. Os territórios conquistados pagavam impostos à cidade, que enriquecia cada vez mais. Além disso, as aduanas estabelecidas em vários locais como Ostia, Capua, Puteoli e outras, e a exploração de minas de prata asseguravam rendimentos regulares ao tesouro areário. As novas oportunidades de comércio no Mediterrâneo, a exploração das províncias e de minas e o constante aumento dos recursos financeiros graças às enormes riquezas drenadas das áreas conquistadas elevaram a um nível muito alto o comércio e a economia monetária e resultaram na formação de um forte grupo de comerciantes e empresários. Gradualmente, um novo grupo social, a Ordem Equestre, se diferenciou da elite das famílias senatoriais. O status de membros da Ordem Equestre era caracterizado por alguns símbolos. O cavaleiro tinha, por exemplo, o direito de usar o anel de ouro, de ostentar uma listra estreita de púrpura sobre a toga, que o distinguia dos demais senadores, cuja listra era larga, e tinha acesso aos lugares de honra reservados nas primeiras filas do teatro. A distinção também se baseava no censo. No século II a.C., estipulou-se a quantia mínima de 400.000 sestércios, uma moeda romana, para a inclusão na lista dos cavaleiros, dos equestres, muito mais alta do que o mínimo exigido para o cidadão de primeira classe, ou seja, 50.000 sestércios. Enquanto isso, a antiga aristocracia senatorial, cujo vértice era ocupado pela nobilitas, destacava-se do restante da sociedade por sua riqueza, pela extensão de suas propriedades agrárias, por sua atividade política, por seus privilégios, seu prestígio e estilo de vida, e estabelecia alianças políticas e familiares mediante o casamento ou adoções com esses cavaleiros. Como várias famílias senatoriais se extinguiam por falta de descendentes, sempre havia a possibilidade da inclusão de homens que estavam ascendendo socialmente. Assim, cavaleiros tinham a oportunidade de serem admitidos por sua capacidade no estreito círculo senatorial. Esses homens eram conhecidos sob o nome de noves, ou seja, homens novos, e assimilavam rapidamente as ideias conservadoras da aristocracia e podiam até chegar ao cargo de cônsul, como foi o caso do general Caio Mário e do orador Marco Túlio Cícero. Para adquirir o prestígio que lhe garantia a vitória nas eleições, um político devia obter o comando de operações militares no exterior. Suas vitórias contribuíam para ampliar a influência de sua família. Apenas essas famílias tradicionais podiam proporcionar a seus membros a formação necessária para o desempenho das funções políticas e militares, e gozavam de popularidade junto ao povo de Roma e aos soldados, dispondo também de vastas clientelas, não só na Itália, mas agora também nas províncias romanas. A riqueza da aristocracia aumentava como nunca, pois os generais vitoriosos retornavam a Roma com imensos tesouros provenientes da pilhagem dos povos vencidos. Essas riquezas foram investidas sobretudo na aquisição de terras na Itália e de escravos. No século II a.C., Roma era uma grande potência política e econômica. Após a derrota final de Cartago, todo o comércio do Mediterrâneo Ocidental passava por suas mãos, e em toda parte se viam negociantes italianos tomando o lugar dos cartagineses. Roma se convertera na senhora de Minas da Espanha, que lhe proporcionavam grandes quantidades de prata, cobre e ouro. Novos mercados se abriram aos seus produtos e as riquezas afluíam à cidade.
Enfim, com todo esse movimento de expansão e conquista territorial, alterações fundamentais ocorreram em Roma, que enriquecia cada vez mais. Os territórios conquistados eram agregados ao Estado romano como ager publicus, cujo uso era cedido aos membros da cidade, e as rendas provenientes de sua exploração deviam, em tese, reverter em benefício do povo romano. Ocorre que, em geral, somente os mais ricos cidadãos se beneficiavam dessas terras, e foi em torno da questão do ager publicus que ressurgiram conflitos até então minimizados pela exploração, tema que vocês vão conhecer na próxima aula. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.